Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus, o divino amigo e mestre, esteja conosco. Estamos mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E dessa vez iniciamos o capítulo 7. Mas antes de fazermos o estudo deste capítulo, do começo deste capítulo, nós vamos fazer a nossa prece, pedindo permissão a Deus, a Jesus e os bons espíritos para estarem conosco. Querido Deus, querido Jesus, queridos amigos espirituais, sê conosco. Cobre-nos com as tuas bênçãos, com teu amor e a tua paz. Abençoa nossas vidas. Ilumina cada um de nós que estamos agora reunidos em teu nome. Permita-nos, Senhor Jesus, mais um dia de estudo do Evangelho. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, aqui estamos realmente para estudar o Evangelho. E o Evangelho sempre é precedido, o nosso Evangelho especificamente, com uma mensagem. E a mensagem que eu reservei para nós é a mensagem Boa Vontade, que está no livro Pão Nosso, através da orientação do Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier, que assim começa: Vede prudentemente como andais. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Esse curto silêncio é para tentar pelo menos refletir um pouco essa linda mensagem. Tenhamos todos boa vontade e abramos o nosso coração para nos encontrarmos com o divino amigo Jesus e chegarmos ao divino reino de luz que ele nos prometeu. Meu mundo, meu reino, não é deste mundo. E é justamente os bons exemplos de Jesus que nos faz buscar a reflexão desse tema que nós começamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito é o primeiro tema deste Evangelho. Então vamos começar com a mensagem do Evangelho, que começa por Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A incredulidade zomba deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não as entender. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, em suas vaidades, não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos
os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se consentem em admiti-la, negam-lhe um de seus mais belos dons divinos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que só eles já bastam para bem governá-lo. Consideram sua inteligência como se fosse a medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a entender tudo, não creem na possibilidade daquilo que não entendem. E quando opinam sobre alguma coisa, consideram os seus julgamentos como definitivos e inapeláveis, ou seja, indiscutíveis. Eu vou fazer uma pausa breve sobre esse primeiro trecho, só para explicar evidentemente que o Evangelho ele está circunstanciado sobre o olhar de um certo eixo, um nicho social, que não reconhece o valor de Deus. É certo que muitos homens de ciência, muitos homens intelectuais de muito saber, reconhecem a divindade, reconhecem Deus, reconhecem Jesus, a sua lição e praticam claramente ela. Mas para aqueles que não entendem isso, esse evangelho cabe muito bem para que acordem sobre as verdades que eles ainda não conhecem e que estão acontecendo a todo momento e que podemos circunstanciar o momento atual, por que não dizer, em que vivemos, em que a sociedade está embutida. Então, este evangelho é para aquele que ainda não entendeu o que é ser pobre de espírito. Quando se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de sua capacidade de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que haja alguma coisa acima da qual não se possam colocar e que os faria descer do seu pedestal. É por isso que apenas tem sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande cultura e ciência para acreditarem nessas coisas, que pensam ser boas, segundo eles, para as pessoas simples, considerando aqueles que os levam a sério como pobres de espírito. Entretanto, digam o que disserem, forçosamente entrarão, como todos os outros no mundo invisível que ridicularizam. É aí que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seu erro. Porém, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aqueles que desconheceu a sua majestade e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos um tratamento igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o inculto que possui estas qualidades será preferido e não o sábio, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproxima de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, pois, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito no sentido do mundo e rico de qualidades morais. Esse evangelho é de uma beleza profunda porque justamente é a máxima dos ensinamentos de Jesus. A humildade, a simplicidade das coisas, a aceitação de verdades imateriais, evidentemente, mas acima de tudo, o reconhecimento do valor do amor ao próximo.
da simplicidade com um, com outro, da vontade de servir e desse encontro constante que a gente pode ter com Deus. Conhecemos muitas pessoas que estão vivendo simplesmente para mamon. E o reino de Jesus, o reino dos céus, o reino de Deus, é um reino de amor, de humildade, mas de reconhecimento dos valores, dos ensinamentos do Mestre, do seu Evangelho, da prática constante do bem e do exercício da resignação. Nós precisamos dedicar um tempo de nossa vida para Deus. Precisamos de Deus em nossa vida. Muitos de nós sofremos. Nos entregamos à depressão, à dor, à angústia, porque esquecemos de Deus. E um ato simples, tão objetivo, pode nos aproximar dele. A oração. Com reconhecimento do valor que Deus tem para a nossa vida. Com humildade e simplicidade. Com a pobreza de espírito e a simplicidade do coração, como está no texto. Nós estaremos sempre com Deus conosco. Que Deus esteja conosco. Esteja com você, meu irmão. Que Ele entre em sua casa lhe dando as suas bênçãos, acolhendo sua vida, sua família, iluminando a todos. Vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, querido Deus, te agradecemos por mais esse ensinamento moral tão elevado, tão importante para a nossa vida. Sejamos então pobres de espírito e humildes em todas as atitudes, nos pensamentos, nos comportamentos. Abençoa-nos, Pai amado, cobre-nos com tua luz divina. Abençoa o irmão que necessita do teu amparo, do teu acolhimento. Dá paz ao seu coração, harmoniza-o, ilumina todos nós, Senhor Jesus. Muito obrigado por hoje e sempre, querido irmão e mestre Jesus. Assim seja. Assim seja então, meus irmãos, que Jesus esteja conosco. E até o próximo encontro.